querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, convidar vocês a abrir um texto. Antes de abrir o texto, aproveitando vocês em pé aí um pouquinho, porque daqui a pouco vão sentar e vão ficar praticamente uma hora aí sentados, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, que tem sido um instrumento de Deus para as nossas vidas. Pastor Álvaro é um espelho para nós de liderança, de compromisso com a obra missionária. E venho aqui já agradecendo a Deus por ter nos atendido na nossa escola bíblica deste ano, em Jaboticabal, e fomos muito edificados. Quando o pastor estava ministrando aqui, quando eu cheguei, no meu coração estava uma palavra desde ontem, quando eu orava a Deus. Mas eu mandei uma matéria antes. E quando ele chegou aqui, eu vi que encaixava naquilo que Deus tinha colocado ao coração dele. E eu pedi permissão para ele não falar o que está na apostila, mas aquilo que Deus resolveu falar conosco esta noite. E eu creio que a igreja concorda, e se concorda, por bondade, diz um amém. Então, abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no capítulo de número 21. Quero ler apenas a expressão A do verso de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, capítulo de número 21, e apenas o verso de número 3. A expressão A. Todos encontraram por bondade, diz um amém? E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Vou ler de novo. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Amém? Pode tomar o teu assento. Querida igreja, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos e rever outros amigos que Deus tem me dado. Pastor Eurípides, vice-presidente, Deus seja louvado pela vida do senhor. Cumprimentando o pastor Eurípides, eu cumprimento todo o corpo de obreiro, diretoria da igreja aqui de Uberlândia. E nesta oportunidade eu também faço menção na vida do meu amigo, pastor Rubem Franco. Rubem é um amigo de longa data, parceiro, homem de Deus, que tem representado muito bem o Evangelho no Brasil e no mundo, e é filho desta casa. É uma alegria, pastor Rubem, e Deus seja louvado. Pastor Rubem tem sido uma bênção para mim, e como eu tenho atendido aí algumas agendas do Brasil, ele que está me orientando aí, cuida dos voos meu, da minha esposa que ministra também. E eu sou meio caipira, não sei entrar no aplicativo, e ele que faz a correria toda. Obrigado, Rubens, por tudo. Deus seja louvado. Querida igreja, eu prego, ensino e prego, então eu preciso da sua atenção para entender o que Deus quer falar conosco aqui esta noite. Nós estamos em Jaboticabal já há 3 anos, mas por bondade de Deus estou pastoreando há 22 anos a igreja do Senhor Jesus. Fui ao campo missionário assim que casei, sou casado com a irmã Michele. Nós temos 2 filhos, o Felipe, de 20 anos, e o João, que tem 14 anos. O Felipe estuda aqui em Minas Gerais, em Passos, faz faculdade de medicina. Estamos felizes porque ontem ele retornou para casa e nós vamos ficar com ele até fevereiro, é o período das férias. E somos felizes em poder servir a igreja. E como eu trabalho na área do ensino e da pregação do Evangelho, hoje eu venho aqui como um professor, um ensinador. Mas em fevereiro, se assim o senhor permitir, eu vou vir como evangelista, porque eu vou vir pregar para os jovens, né, Rubem? O Maduque, né?
Na Umaduque, eu estarei numa das noites ministrando. Mas hoje eu venho como um ensinador. Mas nada disso vai impedir do que Deus quer fazer aqui esta noite. Mas lembrando isto, eu me lembro que quando eu estava ministrando uma série, a gente trabalha com séries de mensagem. E agora mesmo terminamos uma série de mensagens da nossa igreja, estudando Atos para mudar nossos atos. Foi 2 anos só no livro de Atos dos Apóstolos. E não fechamos ainda, terminamos o capítulo 16. Falta ainda aí 9 capítulos para encerrar. Mas finalizamos esta parte. E eu me lembro que eu estava ministrando o caminho da reconciliação numa igreja nossa em Matão, no bairro Matão. Então, toda quarta-feira eu ia ensinar ali. E toda quarta-feira eu levava um esboço. E o primeiro culto que eu ensinei sobre Filemão, o caminho da reconciliação, um dos dirigentes daquela pequena congregação disse para mim: pastor Ribeiro, o senhor não me dá o esboço? Eu falei: dou. Ele falou: mas o senhor não dá o esboço toda quarta? Quero juntar todos os esboços. Eu falei: pois não, para mim é uma alegria. E aí a minha esposa já imprimia o meu esboço e imprimia o daquele irmão. E aí ele foi juntando aqueles esboços. Aí um dia foi uma equipe da Confradesp, da nossa convenção, e quando chegou até ali, eu quis fazer uma média, né? Tinha um dos diretores, eu falei: pastor Marcos Antônio, olha, o irmão Garibe aqui, toda quarta-feira pega o meu esboço. Já vai fazer 6 meses, e ele pega o esboço toda quarta, e eu trago o esboço para mim, um para ele. Não é mesmo, irmão Garibe? Ele falou: é. Aí o pastor Marcos perguntou para ele, falou: mas o irmão pega o esboço, e o que o irmão faz com esse esboço? Ele falou: eu chego em casa, pastor, e dou uma melhoradinha nele, e saio para as congregações pregando a mensagem. Aquilo ele deu uma furada no meu ego. Então, o conselho que eu quero dar para vocês, que trouxe uma caneta e um papel, anote tudo. E depois, dá uma melhoradinha e sai nas congregações pregando. Eu tenho um material teológico, a gente tem a nossa escola teológica em Jaboticabal, e temos parceiros. Eu não vou perder este tempo para falar de todos eles, mas eu quero falar pelo menos de um, que é esse aqui. Foi o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que fez uma linda propaganda, e a partir daí eu não tinha esse interesse e comecei a incentivar os nossos obreiros, e onde eu tenho ido nas escolas bíblicas adquirir esse material. É um manual de cerimônias e celebrações. Às vezes tem igreja que não fala a mesma língua da sede. De repente tem igreja que você vai tomar ceia, você não sabe se é uma comunidade ou a nossa Assembleia de Deus. Este livro te ensina a tanto ministrar uma ceia, tanto você fazer um culto doméstico, tanto você fazer um culto de 15 anos, enfim, todas as cerimônias que é utilizado na nossa igreja, este livro vai te ajudar. E eu tenho um arsenal de livros ali, depois os irmãos, no final, se quiser adquira, porque é para a nossa Secretaria de Missões. Quantos estão desejosos em ouvir uma mensagem da parte de Deus? Digo amém. Queridos, o personagem escolhido é Pedro. E Pedro é um personagem muito conhecido. Se eu perguntasse aqui, quem já ouviu uma mensagem sobre Pedro? Todos os senhores e senhoras, com certeza, levantariam as mãos. Porque Pedro é o discípulo que destacou no ministério de Jesus. Pedro é o discípulo que conviveu com Jesus. Aliás, foi um dos que esteve desde o início até o final do ministério de Jesus. Agora, se eu fizesse uma pergunta para vocês, quem aqui já viu uma mensagem sobre André? Levanta a mão. André, o discípulo André. É raridade. Ó, estou vendo um, é raro ver outro. Estou vendo mais um aqui. Mas para ter um Pedro, que é pastor da igreja, e que todo mundo já ouviu uma mensagem sobre ele, é porque teve um André que levou ele até a presença de Jesus.
André é irmão de sangue de Pedro. Congregava na igreja do pastor João Batista. E quando viu que tinha dirigente novo, Jesus assume a coordenação da congregação. Ele muda de congregação, pede carta de mudança. Mas quando ele vai para o primeiro culto, ele entende que o obreiro tem que aparecer com resultado. Ele diz, eu não posso chegar naquele culto pela primeira vez de mão vazia. Eu tenho que levar uma alma. E aí ele passa na casa do irmão dele, Pedro, e leva Pedro até Jesus. Esse André me encanta porque pouca gente fala dele. Eu estou escrevendo algo sobre ele. Acho que vai dar uma biografia. E a temática é muita vida em poucas palavras. Porque ele só aparece 2 vezes. E as 2 vezes com resultado. Igreja é um ambiente de gente aparecer, mas poucos estão aparecendo com resultado. E o segredo do ministério não é só aparecer, é aparecer com resultado. O André leva Pedro até Jesus e o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro é olhar para ele e diz, tu és Simão. Ele falou, Simão, ele me conhece? Ninguém anotou meu nome na porta? E aí quando ele acha que Jesus já sabia o nome dele, diz, filho de Jonas, conhece até papai? Aí ele continua dizendo, mas tu serás chamado de Cefas. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu conheço o teu presente, eu sei do teu passado, mas também sei onde você vai chegar, conheço o teu futuro. Então esse Pedro começa o ministério perto de Jesus. E Jesus gosta muito deste Pedro. Jesus um dia viu que eles não tinham pescado bem, estavam frustrados, a primeira pesca. E Jesus ordena a eles a lançar a rede e eles tiveram uma grande pescaria. E ali Jesus faz o convite para eles, vocês lembram? Jesus convida eles e diz assim, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. E a partir daquele momento, Pedro começa a ter destaque. E o evangelista Lucas escreve que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas Mateus escreve no capítulo 4 que eles deixando as redes seguiram Jesus. Então olhe para mim aqui. Lucas está dizendo que eles deixaram tudo, ok? Agora Mateus está dizendo que eles deixaram as redes. Então eu preciso entender que se Mateus está dizendo que eles deixaram só as redes, o Pedro guardou esse barco em algum lugar. Porque Lucas está dizendo que eles deixaram tudo. Mas Mateus está dizendo que eles deixaram as redes. E esse texto que a gente está lendo está dizendo que Pedro está indo para onde? Pescar. Então, se ele está indo pescar, ele arrumou o barco em algum lugar. Fica com esse pensamento. Nós já vamos usar ele daqui a pouco. Esse Pedro vai aparecer no ministério de Jesus por diversas vezes. Foi o que mais conversou com Jesus. O que eu gosto de Pedro é que ele é 8 ou 80. Aliás, eu acho Pedro até muito parecido comigo. Tem hora que você não acha que Pedro é muito parecido com você? Pedro foi o único que um dia olhou para Jesus e teve coragem de dizer, eu deixei tudo para te servir. Qual vai ser o meu salário? O senhor tem coragem de mostrar o lerite? Aí Jesus olhou para ele e diz assim, ó, nesta vida, Pedro, 100 vezes mais. Ainda bem que ninguém deu nenhum glória. Porque 100 vezes dá para correr atrás, né? Aumentar a frota de barco, fazer um pequeno meio empreendedor de aumentar o ganho que tem, enfim. Mas aí Jesus diz, e na outra vida, Pedro, você vai ter a vida eterna.
Esse Pedro sempre vai aparecer. Esse Pedro sempre vai dar a participação dele. Eu me lembro que um dia Jesus quis saber como que foi o congresso que ele tinha acabado de pregar. A gente sempre quer fazer essa síntese. Jesus olha e diz assim: e aí, o que o povo achou? O que o povo está dizendo que eu sou? Aí um diz: eu já ouvi dizer que o senhor é Jeremias. O outro diz: eu já ouvi dizer que o senhor é Elias. O outro diz que o senhor é o homem, é o profeta. E aí Pedro diz: olha, eu só estou esperando ele perguntar a nós. Aí Jesus não demorou muito. Disse assim: e vocês que estão andando comigo? O que vocês acham que eu sou? O que vocês estão pensando que eu sou? Aí Pedro diz: é agora ou nunca. Pedro olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha e diz: Pedro, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou estas verdades, mas foi o meu Pai que estás no céu que te revelou todas estas verdades. Pedro tinha todas as oportunidades. Pensa num obreiro. Conhece um obreiro assim? Que num culto, se ele não orar, ele lê a palavra. Se ele não lê a palavra, ele dá uma saudação. Se ele não dá a saudação, ele vai trazer a mensagem da oferta. Se ele não dá a mensagem da oferta, pode esperar que ele vai pregar. Se ele não pregar naquele culto, ele ministra a bênção apostólica. Conhece alguém assim? Era Pedro. Ele tinha todas as participações. O Pedro fazia parte dos cultos de Jesus. Se vocês olharem na biografia de Pedro, vocês vão ver que Pedro, ele tinha oportunidades. Mas a Bíblia diz que Jesus um dia começa a fazer o cerco. Ele começa a colocar os pingos nos i. E ele começa a organizar tudo. E dizer: eu preciso mostrar o endereço para esse povo. Esse povo está correndo atrás de mim só pelos pão que eu estou multiplicando. Esse povo está correndo atrás de mim só porque é os milagres que eles estão vendo. Aí Jesus agora começa a dizer: ei, eu vou mudar o sermão hoje. E ele começa a pregar. E o sermão que ele vai pregando dizendo: eu sou mais do que esse pãozinho que vocês comeu ontem. Eu sou o pão vivo que é descido do céu. Eu sou mais do que esse milagrinho que vocês estão tendo. Eu sou Cristo, o verdadeiro milagre. Eu vim buscar vocês para ir morar numa terra, para ir desfrutar de um céu. Vocês estão achando que os milagres só acontecem aqui, só isto que vai acontecer. E aí os grupos da igreja começaram a dizer: eu não venho mais nesse culto. O outro disse: eu também não venho. O outro disse: que mensagem dura. Eu queria uma cura. O outro: eu queria um pão. O outro: eu queria... Todo mundo começa a sair. Se fosse eu ia mudar o sermão. Eu ia olhar e dizer assim: domingo que vem eu melhoro. Vou pregar uma palavra profética. Não é assim? Vou pregar uma palavra de bênção para este povo. Aí Jesus não é Reginaldo Ribeiro. Jesus olhou e disse assim: e vocês que ficaram, não foram embora? E vocês que são obreiros, não vão embora? Aí Pedro pula na frente. Eu amo isso. E eu gosto de Pedro que ele responde para ele e para mais 11. Ele olha e diz assim: para onde iremos? Eu e mais os 11. Nós, se só tu tem palavras de vida eterna. E aí eu pensei que ele tinha parado. E ele continua. E nós, eu estou respondendo para quem tem fé e para quem não tem fé, ele está dizendo: temos crido e visto. Aleluia. Nós estamos testemunhando de quem é o Senhor. Nós estamos experimentando quem é o Senhor. Este é o Pedro. Jesus agora, eu quero chegar no capítulo 21. Vai fazer a última ceia. E Jesus não queria que nada desse errado. Aí ele olhou para Pedro e João. E disse: vão no cenáculo preparar a última ceia. Todos conhecem. E aí ele vai organizar a ceia. E aí Jesus vai celebrar a última ceia e vai colocar os pingos nos is. É a despedida. E aí Jesus disse assim: olha, é chegada a minha hora.
está chegando o meu momento. Eu preciso despedir de vocês. Era esta a mensagem. Eles vão me buscar. Eles vão me levar. Aí Pedro pula no meio de novo e diz: eu estou aqui, Senhor. O Senhor pode ficar tranquilo que defender o Senhor eu defendo de unha e dentes. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não sabe de nada, cara. Satanás tentou peneirar contigo, eu que não deixei. O mesmo Pedro que era cheio do Espírito, lembra? O mesmo Pedro foi o Cristo que te revelou essas verdades, lembra dele? Jesus olha para ele e diz: para trás de mim o quê? Satanás. Eu gostei desta expressão. Pergunta por quê? Não, pergunta animados, por quê? Porque Jesus não deixou Pedro para trás. Deixou foi o Satanás. Ele falou: Satanás para trás de mim. Agora o Pedro eu vou injetar nele. O Pedro eu vou aproveitar ele. O Pedro vai ter uma grande obra na vida dele. Eu não sei se vocês vão continuar dando glória. Tem dirigente de igreja que quer pôr o Pedro para trás. Comigo não dá certo mais. Comigo não vai trabalhar mais. Vai comer na minha mão. Tem alguém aí? Meu irmão, aprenda com Jesus. O Pedro dá para aproveitar ele ainda. Só coloca o Satanás para trás. O Pedro vai se arrepender, o Pedro vai ser mudado, o Pedro pode ser útil. Eu estou arrepiado aqui, Deus está falando com alguém. Este é o Pedro que sai deste cenário e nega Jesus por quantas vezes? 3 vezes. A partir desse momento que ele nega Jesus, o texto diz que ele chorou amargamente. Ele diz: acabou tudo. Os cultos que eu tive, as oportunidades que me delegaram. Mas quando ele chega domingo de manhã, há uma luzinha no fundo do túnel, lembra? Ele vai para onde domingo de manhã? Para onde? Vai lá para o jardim do túmulo. Ele fez a somatória, trabalhou dentro do íntimo dele e disse: ele vai ressuscitar, vou encontrar com ele, ele vai me dar uma nova oportunidade. A Bíblia diz que vai ele e João. Quando chega no jardim, João chega primeiro. Pergunta por quê? Porque João é evangelista, não tem barriga ainda, anda mais rápido. Agora pastor já tem uma barriguinha. Pergunta por que tem barriga, pastor? Porque o meu pastor dizia para mim que um pastor sem pança não passa confiança. Quando ele chega na porta do túmulo, o João espera ele, hierarquia. Este é o Pedro, que é o pastor, eu vou esperar ele aqui. Quando ele entra dentro do túmulo, a Bíblia diz que ele vê o lenço e os lençóis. Dentro dele tem algo trabalhando e dizendo: ele ressuscitou. Mas quando ele sai do túmulo, aí que a ficha cai. Pergunta por quê? Não, pergunta animados, por quê? Porque ele diz: agora ele vai falar comigo, né? Vai me restaurar. Eu participei de todos os cultos. Eu tive a oportunidade para pregar, para cantar, para falar, para dar bênção apostólica. Eu que fui que arrumei a última ceia, os utensílios, foi por minha conta. Eu não fiquei sem oportunidade. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece para Maria, mas não aparece para Pedro. Jesus fala com Maria, cita o nome de Pedro, mas não se revela para Pedro. É muito sério aqui que começa aquilo que Deus sinalizou no meu coração hoje. Você está pronto para ficar sem alguma oportunidade algum dia? Ou você é crente só pelos teus ideais? Se você continuar dirigindo uma congregação, você vai ser crente? Quem pode dizer um amém? Mas se tirar a congregação, você continua sendo crente fiel? Se você, irmã,
é líder do ciclo de oração, na virada do ano agora, tirar o cargo teu, vai continuar crente ou vai arrumar uma rebeldia lá, vai falar com o trabalho? Tem alguém aí ou vocês estão... Fala alguma coisa, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Vocês ficam me olhando em mim com essa cara aí? Irmão, há uma geração que está presa no cargo, está presa na oportunidade. E não adianta falar que aqui não tem, não, porque tem. Igreja é tudo igual. A Assembleia de Deus só muda o CEP. É que tem uns pregadores que dão uma ajeitadinha, né? Aqui não tem, não. Se não tivesse, eu não estava nem falando. A minha mãe, depois de 30 anos, chegou para mim e falou: tá na hora de eu entregar o cargo, hein? Falei: passou da hora, minha senhora. A senhora parou faz tempo de executar com excelência aquilo que Deus mandou a senhora fazer. E só eu podia falar nesse tom com ela, que é minha mãe. E hoje eu sou pastor dela, só eu podia. Agora fala para um dirigente tirar uma líder do ciclo de oração com 30 anos. Ele perde a congregação, perde todo mundo. Meu irmão, o teu negócio não é cargo, Pedro. O teu negócio tem que ser relacionamento com Deus. Se você cantar, glorifica a Deus. Se não cantar, glorifica a Deus. Se você dirigir, glorifica a Deus. Se não dirigir, glorifica a Deus do mesmo jeito. Você não pode adorar o teu Deus por aquilo que Ele te deu. Você tem que adorar o teu Deus por aquilo que Ele é. Quem está entendendo essa mensagem? E o Pedro parou de ter oportunidade e emburrou. Eu vou mostrar para vocês. Tem alguém aí? Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. Na consagração de obreiro esse ano, lá o pastor Alvo teve lá na nossa escola bíblica. Eu falei: olha, eu vou consagrar você a presbítero, mas eu não estou desconsagrando você de cooperador e nem de diácono, tá? Então repita comigo: eu vou ser consagrado a presbítero, eu vou ser consagrado a presbítero. Mas eu continuo cooperador, mas eu continuo cooperador. Mas eu continuo diácono, mas eu continuo diácono. Porque eu nunca vi um negócio desse. Depois que é presbítero, não quer fazer mais nada na igreja. Acha que é bonequinho especial de Jeová de púlpito. Era diácono, servia, corria, cuidava, zelava, recepcionava. Tem alguém aí? Meu irmão, mas tem tantos anos que eu faço isso, irmão. Aqui você enganou, aqui não é NSS não, que ganha por tempo de casa. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Aqui Deus dá para quem Ele quer. Aquele que começou de madrugada vai ter salário. Aquele que começou mais tarde vai ter salário. Mas aquele que chegou, que faltava só 2 horas para finalizar a diária, ele resolveu pagar do mesmo jeito e é da mesma oportunidade. Vou abrir um parênteses aqui, como é uma escola teológica, de obreiro. Nós precisamos entender as gerações. Pergunta por quê? Porque na geração de Samuel nós temos um paradoxo, e na geração de Eli nós temos outro. Eu vou mostrar para vocês esses 2 itens. Anota aí, dá uma mensagem, melhor e prega lá. A geração de Samuel ouve a voz, sim ou não? Repita comigo: Samuel sabe quem está falando? Não sabe, ele só ouve a voz. Agora, Eli já não ouve a voz, mas já sabe quem fala. Então nós temos que entender isso. Tem gente que ouve voz, mas não sabe quem está falando. Respeita quem está aí e sabe quem fala. Uma geração completa a outra e o nome do Senhor é glorificado. Eu estou arrepiado aqui. Quem está entendendo essa mensagem esta noite? Dá uma cutucada em alguém aí e acorda esse irmão aí, que eu sei que é uma quinta-feira brava. Aleluia. Diga assim: respeita a geração de Eli. Você pode até ouvir a voz, mas você não sabe quem fala ainda. É uma geração respeitando a outra. É uma geração dizendo: o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Vou voltar para o texto. O Pedro não teve oportunidade de Rubens. Desviou. E ele está meio desviado, diz: eu não vou mais. Aí falaram assim: parece que vai ter um culto lá no cenáculo. Falei: vou em mais um culto. Foi até sem gravata. Tem alguém aí? Conhece alguém assim? Vou sentar lá atrás. Você já viu quando um obreiro está meio rebelde com o pastor? Vai falar que aqui não tem. Ele quer sentar lá atrás, tem tanto lugar na frente. É um dos sintomas. O saudoso pastor Anselmo Silvestre,
que foi meu pastor, um dos primeiros pastores meus, dizia isso. Quer ver um obreiro sentar de bem com o pastor, é quer ficar perto do pastor. É assim ou não é? Aí o Pedro ficou lá atrás. Vou ver o que vai ter nesse culto. Aí o texto diz assim que Jesus chegou após ter ressuscitado, junto deles no cenáculo, com as portas fechadas, porque ele é especialista em chegar quando as portas estão fechadas. Alguém pegou? Aí Jesus participou do culto, fez um culto e não deu oportunidade para Pedro. Todo mundo olhando e dizendo, ele não vai cantar hoje não. Nem cantar ele canta mais. Só que ele não vai dar nenhuma saudação. Agora a bênção apostólica ele vai dar, quer ver? Acabou o culto, irmão. E o Pedro ficou sem oportunidade. Saiu emburrado ou não saiu? Eu vou mostrar para vocês que ele está emburrado. Aí Jesus de novo falou, eu vou para outro culto. E vai ser no cenáculo de novo. A primeira vez sem Tomé. E agora eu quero que o Tomé está junto. Aí Jesus vai para o segundo culto, Pedro vai, senta lá atrás, não fala nada. E aí todo mundo dizendo, hoje ele vai dar pelo menos um beijinho na flor, quer ver? Pelo menos na oração da oferta ele ora. E Jesus não dá nem oportunidade para Pedro. Aí quando Pedro viu Jesus dando oportunidade para Tomé, e Jesus falou, Tomé, chega aqui no púlpito. Toca nas minhas mãos, Tomé, lembra? Ele está mandando até tocar nas mãos dele. E o Pedro está no culto, ele não fala nada. Tem alguém aí? Ele olha o cenário e diz, ele falou com Maria, não falou comigo. Eu vim num culto ontem, ele esteve no culto, não me deu oportunidade. Olha, deu uma paz do Senhor amarela para mim. Agora, eu não aceito isso, dar oportunidade para Tomé e não me dar oportunidade para mim fazer nada. Aí ele diz, eu vou pescar. Chega. Já deu o que tinha de dar. Mas na onde você vai arrumar barco, Pedrão? Tem um lá em casa guardado. Eu estava vendo para crer. Lucas falou que nós deixamos tudo. Eu não deixei tudo, não. Eu tenho um barquinho lá. Olha para quem está do teu lado e diga, e aí, quebrou o barco ou continua com o barquinho lá no fundo da casa? E aí? Aí eu tenho que lembrar de uma frase de Billy Graham. Ele disse assim, cuidado para não distanciar do propósito de Deus. Porque todas as vezes que o homem ou a mulher quiser distanciar do propósito de Deus, o diabo sempre terá uma embarcação pronta. Pedro entra na água e Deus conhece tudo. Pedro está batendo a noite inteira e Deus está dizendo, você pode até ter o barco, mas o peixe quem manda sou eu nele. Tem gente que só porque tem um barco acha que vai fazer o negócio acontecer. Ei, quem é dono do peixe que faz acontecer? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é um espírito de Absalão, de Abrissalão. Aqui tem também? Espírito de Abrissalão, você pensou que era Absalão, né? Eu cheguei em Jabuticabal, tinha um negócio terrível acontecendo lá, mandaram eu para apagar esse fogo. E o negócio eu pensei que ia me destruir, e foi uma vitamina para mim que eu tirei, foi um tanto de lição. Eu descobri uma coisa, que esse negócio de ter barco não é tudo. Eu vou falar de novo. De ter barco não é tudo. Pode ter salão bom, pode ter dinheiro para bancar aluguel, mas o peixe, irmão, só ele que manda. O peixe, ele que tem as coordenadas. Se ele falar nenhum peixe hoje, os peixes obedecem ele. Porque ele manda no céu, manda na terra e manda na água. Ele é o Todo-Poderoso. Naquela noite, Jeová falou, peixes, descanso. Glória. E
o Pedro está dizendo, eu vi, a lua é boa. O lugar é bom. A gente vai bombar esta noite. Nós vamos sobressair, rapaz. Deus está com a gente, rapaz. A gente é gente boa, não é? Ficamos 3 anos e meio lá, fiel. Agora essa pescaria vai ser aquela pescaria. E bate daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E nada. Aí rompe amanhã. E quando romper o amanhã, Jesus se apresenta. E Jesus vai falar uma coisa que ele já sabe da resposta. Porque Deus é assim, irmão. Ele já pergunta sabendo o que é. Lembra lá no Éden? Adão, onde você está? Eu já sei, só estou fazendo a pergunta. Vocês têm alguma coisa de comer? Ei! Pescadores aí, tem alguma coisa de comer? Que vergonha, Pedro. Que vergonha, João. Eu não tenho nada no meu alforje, eu também nada. Mas nem uma tilapinha, nada. Ei, é que a gente pescou a noite inteira. E eu não sei que zica que deu. Não pegamos nada. Não pegou nada. Nada. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que não tem nada no teu alforje. Mas esta noite ele visita esta casa para te dizer: eu quero, Pedro, restaurar a tua chamada. Eu quero restaurar o teu ministério. Quem está entendendo a palavra? Então, já que vocês não pegaram nada, lança a rede da direita. Aí quando lançaram, pesou aqui, aqui também, pesou aí, pesou Pedro, pesou aí João, pesou. E é grande. Rapaz, a gente bateu para todo lado e nada. Agora uma palavra dele começa a mudar tudo. Aí segura. Aí o João diz: eu conheço este homem. Está meio amanhecendo, não dá para ver a cor dos olhos. Mas a atitude dele eu já vi uma igualzinha, você não lembra? Aleluia. O teu Deus nunca mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Aleluia. Aleluia. Aí o João sabe que é ele, sim ou não? Mas não faz nada. É aquele obreiro que sabe quem é Jesus, sabe que o amor dele é grande, sabe que ele tem poder, mas não faz nada. Só conhece para ele. Tem alguém aí? Agora, Pedro, só de saber que é ele, diz: eu não vou desperdiçar a oportunidade. Não, mas olha o detalhe, é aqui que é o detalhe importante. Aí a Bíblia diz que Pedro começou a se vestir para nadar e encontrar com ele. Meus irmãos, eu não entendo nada de natação, mas nós temos um bombeiro na nossa igreja e ele sempre dá aulas ali de primeiros socorros. E eu estava prestando atenção, ele falando para a rapaziada, para os jovens. E ele dizia assim: olha, a natação mais segura é com menos roupa. É a mais segura. Muita roupa é perigoso afogar. Agora eu estou vendo o Pedro, em vez de tirar a roupa, colocando roupa para encontrar com Jesus. Aí me deu um nó na cabeça. Eu falei: se ele está pondo roupa para nadar, a lei da física é tirar roupa para nadar. Aí, quem crê que o Espírito Santo trabalha e revela no texto? Digo amém. Aí Deus falou comigo: é que comigo é diferente. Para nadar, quanto menos roupa, mais rápido fica para movimentar. Comigo não é um movimento rápido, é chegar pronto,
é chegar vestido, é chegar preparado. Quem está entendendo? É chegar qualificado. Tem gente, irmão, que chega de qualquer jeito. Deus está dizendo, no ministério não pode assim. Tem que chegar vestido, tem que chegar vestida, tem que chegar preparado, tem que chegar preparada. Quem está entendendo a mensagem? Está demorando chegar, mas eu vou chegar pronto, tá? Está demorando chegar, mas eu vou chegar preparada. Eu vou chegar preparado. Quem está compreendendo esta mensagem? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, uma comunhão. Deus está falando contigo. Quem sabe o diabo lançou no teu ouvido. Era para você ter sido consagrado já. Era para você ter sido separado já. Tanta gente que chegou atrás de você já foi. Mas Deus hoje desceu nessa casa para te dizer: é que eu estou te preparando, é que eu estou te capacitando, é que eu estou te revestindo. Tem alguém naquele teclado? Glória. Olha o detalhe. Jesus chega, olha para Pedro, e o texto diz que ele tinha pão, peixe e... O que estava pronto? Pão, peixe e... Vocês não lembram? Lá na beira da praia tinha pão, peixe e brasa. Tinha pão, peixe o quê? Aí Jesus olha para ele e diz: vinde. Na João Ferreira de Almeida, eu sou encantador com esse texto. Dá um grito, é isso mesmo, irmã. O que está escrito na tua Bíblia? Isso mesmo, obreiro. Vinde jantai. Espera aí. É de manhã. É de manhã. E Jesus está chamando eles para quê? Jantar não é de noite? Agora eles estão chamando ele para jantar de... Pergunta por que Jesus quer dar janta de manhã? Porque Jesus sabe do teu ontem. Jesus sabe que você não teve jantar ontem. Jesus sabe da tua noite fria ontem, das tuas lágrimas de ontem. E só Ele pode preparar jantar de manhã, jantar à tarde, em qualquer horário. Ele está dizendo: eu posso fazer a refeição completa, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria está vindo ao romper da manhã, ao romper da manhã, ao romper da manhã. Quem está entendendo esta mensagem? Deus hoje veio nesta casa para te dizer: fica tranquila, fica tranquilo, eu providencio janta de manhã, para ver a tua alegria, para ver o teu sorriso, porque eu conheço o teu ontem. Aí ele olha e diz assim: Pedro, eu estou com 3 ingredientes aqui, e estavam prontos. Estava ou não estava? Está no texto aí, não está? O peixe estava assado. Então tinha pão, peixe e brasa. Opa, não vai dar tempo de falar dos 3, mas vou dar uma pincelada. Quando ele está entregando pão, irmãos. Pão na Bíblia é muito lindo, que tipifica a palavra. Jesus deixou o modelo de culto, sim ou não? Tem que ter 5 pães e quantos peixinhos? 2. 5 pães e 2 peixinhos. Peixe tipifica o louvor. Agora, está fazendo tudo ao contrário. Tem lugar que você vai que tem 6 peixes. Canta, 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 canta e vai cantando. Ontem eu fiquei bobo. Fui atender um convite de um amigo que fiz uma amizade de outra denominação. Irmão, eles cantaram lá uns 15 hinos. Eu não estava aguentando mais ouvir hino. E quando foi 9h15, falou: agora vamos ouvir a palavra. Falei: ô guerreiro, que hora que termina esse culto aqui? Lá na minha igreja é 9h, nós já está fechando o guarda-chuva e indo embora. Não, aqui é até às 10. Falei: então, é a cultura de vocês. Mas hoje em dia as nossas igrejas estão tendo muito louvor e pouco pão. E Jesus falou: o modelo de culto é 5 pães, viu? Peixe, põe 2, só que já está bom. Pergunta: por que tem que ter mais pão do que peixe? Não, animado que eu respondo. Por que tem que ter mais pão do que peixe?
Porque peixe tem muito espinho. E é arriscado engasgar. Mas se tem um peixe que pode engasgar e tem mais pão que a palavra limpa o espinho da garganta. E o povo abre a boca para dar glória a Deus e aleluia. Cadê a igreja do pão? Cadê a igreja do pão? Aí Jesus olhou e disse assim: Pedro, cadê os peixes que tu apanhastes? O peixe já não estava assado? Tinha peixe assado, sim ou não? Aí Jesus agora está cobrando de Pedro os que apanhaste. Irmão, já não tem peixe na beira da praia? Olha o texto, está aí no texto. Cadê os peixes cru? Ele está dizendo isso. Cadê os peixes que tu apanhaste? Se eu tivesse lá, eu ia falar: Jesus, mas já tem peixe assado. Quem crê na palavra revelada? Quando eu li esse texto umas 300 vezes, sabe que Deus falou comigo, pastor Álvaro? Que é uma geração de obreiros que só está em volta do braseiro por causa do peixe assado. Não apresenta nenhum peixe que ele apanhou. Mas está na hora, Pedro, de você mostrar os peixes cru. Cadê os peixes cru? Tem alguém aí? Ah, mas lá já está uma benção. Mas esse aí não foi você que apanhou. Esse aí foi o outro dirigente que fez. Foi ele que discipulou. Cadê os peixes que tu apanhastes? Até quando você vai ficar batizando filho de crente e achando que está tudo em ordem? Não está em ordem não. Cadê os peixes que tu apanhastes? Tem alguém aí? Cadê aquela ovelhinha que você buscou? Cadê aquela família que você discipulou? Tem muito peixe cru em Uberlândia, gente. Ah, dá para correr atrás. Se eu não correr atrás, as paredes pretas estão correndo. Se eu não correr atrás, as igrejas aí estão indo atrás. Mas Deus, nesta escola bíblica, está dizendo: cadê os peixes que tu apanhastes? Está na hora de correr atrás. Jesus olhou para Pedro e disse: lembra? Tu agora vai ser pescador do quê? Homens. E qual a diferença de ser pescador de homem e pescador de peixe, gente? Pergunta, qual a diferença? É que o pescador de peixe pega ele vivo para matar. O pescador de homem tem um poder. Pega morto, lá no pecado. Aleluia. Pega sendo escravizado de Satanás, e você tem autoridade de dar vida. Aleluia. Cadê os pescadores de homens? Glória. Estou sentindo Deus nesta casa. Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta noite? Ouça a voz de Deus nesta noite falando contigo. Eu estou arrepiado aqui. Yamando que ela maia. Yamando ya. Está chegando o final do ano, aleluia. Eu tenho uma mensagem profética para entregar para a tua vida. Eu não vou pregar que o avivamento vai chegar, porque o avivamento já chegou em Atos 2. É nós que não estamos avivados. Eu não vim profetizar para você que a bênção tua vai chegar, porque a tua bênção chegou faz tempo. É você que ainda não sabe qual é. Desde o teu nome escrito no livro da vida, a tua bênção já chegou. Eu vim profetizar que não vai faltar água na tua bacia. Não vai faltar toalha para você andar pelos vilarejos, pelos vales, pelos bairros dessa cidade e dizer: eu quero alma, eu quero peixe, eu quero apanhar peixe, eu quero vidas. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Levanta a mão. Yamadecais. Espírito Santo de Deus que me trouxe nesta casa, esta autoridade que o Senhor me deu de entregar esta mensagem, coloca sobre estas mãos graça, coloca sabedoria,
coloca discernimento, levanta e amaia até caia sé, renova a aliança, aleluia, porque chegou a hora de buscar os peixes, de buscar os peixes. Pedro, eu tenho 3 manifestações para te mostrar. Eu tenho aqui, Pedro, pão, eu tenho peixe e eu tenho brasa. Eu encerro aqui. Todos os anos, desde a época da minha saída ao campo missionário, desde a época da prova, entre aspas, a família da minha esposa sempre nos acompanhou. Teve casa no campo missionário que eu morava na igreja, na casa pastoral, que não tinha quintal. A gente fazia churrasco na calçada, mas nunca deixou de ter um pedacinho de carne assando. É Deus cuidando. Mas eu sofri 10 anos, pergunta por quê? Porque o melhor churrasco da minha família era o que o meu cunhado fazia. E eu ficava constrangido com aquilo. E os meus filhos, eu ia fazer um churrasco no meio do ano, eles comendo do churrasco que eu assei, pastor Álvaro. Falava, mas o churrasco do tio Viana, hein? Aquilo era uma morte para mim. O tempo passou. Eu falei, não, esse ano eu viro o cativeiro. Fui para o YouTube, fiz cursinho de churrasco. Vi como que era, como que não era, achei que estava pronto. Chegou em casa, eu falei, esse ano ninguém precisa dividir, fazer vaquinha não. Eu já comprei toda a carne, está no freezer. Deus preparou, a condição está melhor, é pastor presidente agora. Churrasqueirona boa na casa, área boa. Mas eu que vou ser o churrasqueiro. Pus um avental, bonezinho. Mandei fogo, peguei 2 pedaços de picanha de propósito. Falei, Região, deixa comigo, Viana. Eu que estou no comando. Quando eu vi aquele labareda de fogo, mandei a grelha e joguei os 2 bifão. O Região tirou logo. Meu cunhado Viana tirou logo. Você vai perder esses 2 pedaços de carne. Carne não assa no fogo, não. Eu vou te ensinar. Deixa virar braseiro. Quando veio o braseiro, ele falou, olha, é só 3 viradas, assa por dentro e por fora, quer ver? Tá pronto. Fogo não assa por dentro. Fogo só sapeca por fora. Quando eu li esse texto que Pedro estava emburradinho, Deus falou comigo, no ministério ele só foi sapecado. É por isso que ele parou de ser crente depois que parou de dar oportunidade. Mas Pedro, eu vim te assar por dentro hoje, Pedro. Tem gente, irmão, que é crente só pelo lado de fora, só foi sapecado. Ministério não é fogo não, rapaz. Fogo apaga rápido. Ministério é braseiro, é brasa. É brasa. Deus te trouxe aqui para parar com esse negócio de foguinho. Tem até uns canela de fogo aí, está repreendido no nome de Jesus. Deus hoje está dizendo, eu tenho brasa. Eu quero que você seja crente por dentro e seja crente por fora. Eu quero que você ama por dentro e eu quero que você dê
comportamento de cristão por fora. Deus é o Deus que está dizendo: eu vou fazer o teu ministério, mas vou fazer ele na brasa. Tem coragem de olhar para esse companheiro aí e falar para ele? Diga assim: você está pronto para viver o período da brasa? Glória. Glória. Aí quando ele pôs ele na brasa, eu vou encerrar aqui. Meu Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, tu me amas? Ele falou: eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Eu quero fazer a segunda pergunta, Pedro. Ô Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Ele falou: o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, eu quero fazer a terceira pergunta. Tu me amas mais do que estes? Aí o Pedro dá uma tremida e diz: o Senhor sabe de tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Vocês não achou interessante ele falar apacenta cordeiro e ovelha? E apacenta ovelha e cordeiro? Por que não era só ovelha? E por que não era só cordeiro? É a mesma espécie. Aqui tem um mistério. É que cordeiro ainda não teve relação sexual. É puro. Não sabe berrar, não sabe dar cois. É manso. É por isso que João diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, ovelha já dá coice, ovelha berra, ovelha se perde, tem até ovelha perdida. No ministério, Deus não te chamou só para ser pastor de cordeiro, viu, Pedro? Porque é tão gostoso ser pastor de cordeiro. Pergunta: quem são eles? Não animadinhos, quem são eles? É aqueles que olham depois da escola dominical: quando o senhor vai almoçar, pastor? Quer ir na churrascaria lá na BR? É bom demais ser pastor de cordeiro. Pastor, eu estou indo em São Paulo, vou passar por Franca. Que número que é teu sapato? É bom demais ser pastor de cordeiro. Mas Pedro, eu não te chamei só para ser pastor dos bonzinhos. Eu quero que você seja pastor de ovelha e cordeiro. Cordeiro e ovelha. Com a permissão do pastor Álvaro, posso colocar a igreja em pé? Com a bênção do nosso pastor, fica em pé. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu quero restaurar a tua chamada. Eu quero restaurar, Pedro. E só tem duas coisas que pode acontecer para uma restauração de chamada. E aconteceu com Pedro. A primeira, quando ele nega Jesus, ele chora amargamente. Aí quando Jesus faz as 3 perguntas para ele, a Bíblia diz que ele entristeceu-se profundamente. Na psicologia, minha esposa é psicóloga, tem 2 vertentes para um arrependido. Lágrima não é tudo, mas é efeito. Agora, a tristeza é arrependimento. Pedro estava dando as 2 conotações. Eu arrependi e eu não quero mais fazer isso. A partir de hoje, eu quero ser o que Deus me chamou para ser. Olha para quem está do teu lado aí e dá a paz do Senhor para ele ou para ela. Diga: a paz do Senhor, meu nome é Pedro.
Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que restaura. Tu é a Maia da Racha. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que te abraça esta noite. Deus é o Deus que te trouxe aqui esta noite para te dizer: não importa o que aconteceu, o importante é o que eu resolvi fazer a teu respeito. Quem sabe o inimigo está soprando no ouvido de muitos: Pedro, está vendo? Olha o que você fez ontem. Mas sabe qual a mensagem de Deus hoje? Não importa o que eu fiz ontem, você não sabe a conversa que eu tive com Deus hoje. Isso muda tudo. Eu estou sentindo um prisma de Deus aqui nesta noite. Ai, amandora calamahash. O Espírito Santo de Deus está renovando alianças. O Espírito de Deus está tocando onde o remédio não pode tocar, onde o médico não pode ir, mas o Espírito de Deus está chegando e dizendo: ainda tem jeito, ainda eu faço nova todas as coisas. Eu sou Deus que te escolhi, eu sou Deus que te chamei, eu sou Deus que tem uma grande obra na tua vida. Não importa o que aconteceu, o importante é o que eu estou disposto a fazer. E eu estou dizendo para você hoje: Pedro, eu te chamei, eu te chamei. Tem alguém orando? Eu espero você orar. Tem alguém orando? Tem alguém orando? Tem alguém orando? Eu estou ouvindo alguém falar em línguas estranhas. Tem alguém falando em línguas estranhas. É reunião de obreiros, é reunião de liderança, mas nada impede do agir, do fluir de Deus dentro desta casa. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te escolhi, eu te escolhi. Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta noite. Você não pediu para ouvir os conselhos do céu esta noite. O Pai desceu aqui hoje para falar como um filho contigo. E Ele está renovando as tuas alianças. Ele está renovando a tua chamada. Isto, pode chorar na presença dEle. Aleluia, pode deleitar nos braços dEle hoje. O Pai está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido dos detalhes, eu cuido dos detalhes. Eu estou cuidando, Pedro. Aleluia, não importa, Pedro, o que aconteceu. O importante é que está de pé o que eu prometi para você, Pedro. Você vai ser pastor da minha igreja, Pedro. Você vai ser pregador do meu evangelho, Pedro. Você vai ter muitas experiências ainda, Pedro. Você vai ser o que eu escrevi que você fosse, Pedro. Yamantorama. Espírito Santo, o ensinador consegue levar os teus conselhos até o ouvido do ouvinte, mas do ouvido ao coração és tu, Espírito Santo. E o Senhor tem renovado vidas aqui hoje. O Senhor tem renovado alianças aqui hoje. O Senhor tem renovado valores aqui hoje. E como o Senhor restaurou o ministério de Pedro, restaura o meu ministério. Restaura o ministério desta tua filha que clama agora.
Restaura o ministério deste teu filho que fala contigo agora. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pelo teu bálsamo. Amém. Põe a mão no ombro deste companheiro, desta companheira aí. Diga para ele ou para ela. Diga, não importa o que aconteceu. O importante é o que Deus vai fazer. E diga mais uma vez, a paz do Senhor. Meu nome é Pedro.